Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre os princípios da óptica geométrica e suas aplicações. Então, nós vimos que os princípios da óptica geométrica são três, que são o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade. Então, aplicado a esses princípios, nós podemos explicar alguns eventos, alguns fenômenos que a gente vai observar aqui agora nos exercícios. Então, esse primeiro exercício aqui, a gente vai observar o seguinte, ó, um muro de 2 metros de altura produz uma sombra de 60 centímetros. Bom, então, sombra, só para você lembrar, sombra é aquela região onde não recebe luz, a luz não chega naquela região, e por esse motivo ela aparece com uma cor, ela aparece para a gente da cor preta, que nós associamos à cor preta, tá certo? No mesmo instante, um prédio produz uma sombra de 15 metros, determine a altura do prédio. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou traçar os raios que vêm lá do Sol. E esses raios, por eles serem emitidos de uma fonte que está extremamente longe, eles chegam à Terra paralelos, ou praticamente paralelos, né? Mas vamos dizer, com uma boa aproximação aqui, que esses raios luminosos, eles chegam aqui para a gente paralelos. Tá ok? Então, aqui estão esses raios, e esses raios paralelos, propagando-se aqui em linha reta, observando aí o primeiro princípio que a gente comentou. E aí, o que a gente observa é que aqui atrás, essa daqui é a região que é a sombra. Eu vou chamar de SH, que é a sombra do objeto maior, de tamanho H, ó. Tá certo? Então, o H é o tamanho desse prédio que para nós é o objeto maior e essa daqui é a sombra desse objeto maior. Aqui está, então, pessoal, o nosso muro, esse muro aqui, que nós vamos dizer que ele tem uma altura H, tá certo? E aqui está a sombra desse muro, que tem um comprimento SH, tá certo? E aí, a gente pode perceber o seguinte, a gente pode perceber que aqui se forma, ó, um triângulo. Esse triangulão aqui, ó. Triângulo aqui que eu vou mostrar para vocês através dos pontos A, B e C. Bom, aqui se forma aqui o triangulinho. Vou chamar ele aqui de triangulinho, que para nós vai ser o D, E, F. Note também, perceba também, pessoal, que aqui, ó, esse prédio, ele está perpendicular aqui, ó, à superfície, assim como o muro. Logo, percebemos que aqui existe, a gente pode utilizar a semelhança de triângulos, tá certo? E dizer que o triângulo A, B, C é semelhante ao triângulo D, E, F. Bom, e nessa semelhança a gente pode aqui montar uma proporção. E a proporção que a gente vai montar é, bom, triângulo ABC, que é esse aqui, a altura desse triângulo, que a gente chamou de H, que é a altura do objeto maior. Bom, aqui a gente tem esse cateto aqui desse triângulo, que a gente chamou de sombra de H. Bom, é semelhante a essa alturazinha aqui, ó. Então, a gente tem aqui o H dividido aqui pelo tamanho desse cateto aqui, ó, SH. Ok? E assim sendo, pessoal, o que a gente pode fazer agora é simplesmente substituir os valores. Ao substituir, a gente vai ter o seguinte, ó, H, que é o que a gente deseja saber, a sombra do H é 15 metros. O comprimento do muro, que é o H para nós aqui, é 2 metros. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte. Metro
metro, centímetro. Que a sombra de agazão está em centímetros. Então, isso é uma situação que você tem que observar. As unidades têm que conferir. Então, se é centímetros, eu não posso colocar aqui centímetros, eu tenho que colocar isso em metros. Então, já fazendo a transição, 0,6 metros, tá certo? Com isso, pessoal, a gente vai aqui chegar, faremos então, aqui a multiplicação, nós temos que agazão vai ser 30 divididos por 0,6, que a gente conclui que isso daqui vai dar uma altura de 50 metros, tá certo? Então, a altura do prédio equivale ali a 50 metros, ok? Bom, pessoal, então vamos ao próximo quadro para que a gente possa observar, fazer algumas observações sobre o caso da penumbra, tá ok? Vamos lá. Bom, e aqui vamos observar essa questão. Uma fonte de luz F ilumina uma parede, paralela à fonte. Então, paralelos. Um corpo opaco de 30 centímetros de comprimento é posto equidistante entre a fonte e a parede. Então, esse comprimento aqui, ó, se esse comprimento todo aqui, da fonte até a parede é 2y, então a distância daqui até aqui é y, a distância daqui até aqui é y também, tá certo? E a parede paralelamente a ambos, conforme a figura abaixo. Então, tá aí a figura pra gente. Sabendo que o comprimento da fonte é igual ao do corpo opaco, calcule o comprimento total da região de penumbra. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Representar aqui pra gente os raios luminosos que limitam a região de sombra e a região de penumbra. Então, vamos lá? Bom, eu vou representar aqui, pessoal, ó, esse é o primeiro raio que vai passar pelo objeto. Tá certo? E esse aqui passa por cima, né, no caso, e esse aqui é o primeiro raio que passa pelo objeto aqui por baixo, tá certo? Então, observa aqui pra gente. Aqui está essa região. Então, nós sabemos que, bom, se esses aqui são os raios que passam, a princípio, passam mais próximos aqui do objeto, chegam lá atrás, a gente sabe que essa região aqui, ela é uma região de sombra. Porque aqui não chega nenhum tipo de luz. Tá ok? Assim sendo, vamos lá, vamos delimitar agora a penumbra. Então, eu vou pegar aqui o primeiro raio luminoso, vindo daquela extremidade inferior da fonte que chega até a parede. Que é esse aqui. Então, partindo aqui, ó, desse ponto, que eu vou chamar de ponto B aqui, ó, esse aqui é o primeiro raio que consegue ultrapassar aqui o seu corpo opaco e chega até a parede, tá certo? Então, desse ponto A, que aqui está, eu vou traçar o raio luminoso que passa aqui por esse objeto aqui por baixo, né? Então, aqui está o raio luminoso que passou aqui, ó, por baixo do objeto, tá certo? E o que se percebe é que nesta região aqui, a região azul, nós temos a região de penumbra, que eu vou chamar, o comprimento dessa região de penumbra aqui é Z. Assim como aqui embaixo, ó, também é penumbra, que eu vou chamar aqui, vou dizer para você que ela tem um comprimento Z. Tá ok? Então, o que a gente precisa observar agora é o seguinte.
Bom, a gente pode observar que a gente tem aqui uma semelhança, tá cheio de semelhança de triângulos aqui. Então a gente pode ver o seguinte, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D, ok? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E, tá certo? E eu vou chamar aqui esse ponto, aqui, eu vou chamar de FG, tá ok? Então, bom, vamos chamar esse aqui também de ponto H. E o que a gente pode observar é que, novamente, a gente tem semelhanças aqui de triângulos. Então, por exemplo, olha só. Confere comigo. O triângulo BCD, ele é semelhante ao triângulo BEH. Tá certo? Então, a gente tendo essa semelhança, isso acontece devido aqui, ó, ser formado aqui pelo mesmo ângulo. Tá ok? Então, a gente tem que o triângulo BCD é semelhante ao triângulo BEH. Bom, se são semelhantes, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Lembrando, né, que esse tamanho aqui é o tamanho de 30 centímetros, conforme está escrito ali. Observe que a sombra, ela tem o mesmo tamanho, 30 centímetros. Tá ok? Então, a gente vai poder escrever o seguinte, ó. Vamos escrever assim. Montemos aqui a proporção. Nós temos que o tamanho CD é proporcional ao tamanho EH. Então, CD é proporcional ao tamanho EH. Assim como o tamanho BD está para o tamanho BH. Substituindo os valores, nós temos o seguinte. Nós temos, então, que o tamanho CD é 30 centímetros. Então, tá lá, 30. Sobre o tamanho BD. O tamanho BD a gente chamou de Y. Então, aqui está, Y. Assim como o tamanho EH. O tamanho H é 30 mais Z. 30 mais Z. E o tamanho BH é o tamanho de 2Y. Então, Y aqui com Y ali a gente pode cortar. E aí, bom, multiplicando cruzado, a gente tem aqui que vai ficar 60 é igual a 30 mais Z. E a gente vai descobrir, então, que o Z equivale a 60 menos 30, que vai dar 30 centímetros. Porém, como a gente quer o comprimento total da região de penumbra, a gente tem uma penumbra, duas penumbras, ou seja, a resposta é igual a 2Z, então o comprimento é igual a 2Z, ou seja, 60 centímetros. Tá ok? Então, pessoal, vamos ao próximo quadro. Então, pessoal, na próxima aula, nós resolveremos exercícios de câmara escura, né, fundamentando ali, observando o princípio de funcionamento da câmara fotográfica, da máquina fotográfica, né? E nós veremos as posições dos astros, Terra, Sol e Lua, um em relação ao outro, para que a gente explicar como é que funciona os eclipses solar e lunar. Tudo bem? Até a próxima, pessoal.